Pessoal, hoje, dando continuidade aí às nossas aulas sobre dinâmica, eu vou falar sobre quantidade de movimento, impulso de uma força variável e o impulso de uma força constante. A gente vai ver que são grandezas que estão relacionadas, né, a quantidade de movimento e o impulso. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá, impulso e conservação da quantidade de movimento, né? Para iniciar, a gente vai começar falando sobre a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. Então o tratamento que tem que ser dado a ela é o tratamento de grandeza vetorial. Então módulo, direção e sentido têm que ser levados em consideração. A quantidade de movimento ela é representada pelo vetor Q, né, no nosso caso, mas pode aparecer na literatura aí como o vetor P minúsculo também. E também é conhecida como momento linear. O produto entre a massa de um corpo e sua velocidade define a grandeza quantidade de movimento. E ela demonstra a tendência que um corpo possui em continuar a se mover em determinada direção. Então, o nosso Qzinho vai ser igual ao produto entre massa e velocidade. Dando continuidade, vamos analisar aí, essa imagem, né? Como nós vimos, a quantidade de movimento está relacionada à massa e ao volume, diretamente proporcional será a quantidade de movimento com relação tanto à massa quanto à velocidade. Então, olha só, na situação 1 aí, a gente tem um caminhãozinho, né? Esse caminhão possui uma massa e ele está carregando uma carga, que essa carga também possui uma massa. Então, a massa do sistema caminhão-carga é a soma da massa dos dois. Na situação 2, a gente tem só o caminhãozinho. Então, a massa desse sistema aqui é menor do que da situação 1. Se a gente admitir que eles estão à mesma velocidade, né? Como a quantidade de movimento é maior conforme aumenta-se a massa e aumenta-se a velocidade, na situação 1, a quantidade de movimento é maior que na situação 2, né? Óbvio que a gente está relacionando aqui que esse V1 é igual a V2. Se a gente perceber, esses vetores aqui têm o mesmo tamanho, né? E olha só, quando esse caminhão colide com uma parede, aqui no caso, a deformação do caminhão 1 é muito maior do que a deformação do caminhão 2, devido o que? A quantidade de movimento ser maior, né? Se a gente analisar uma segunda, uma terceira e quarta, né, situações, nessas terceira e quarta situações, o caminhãozinho agora, ele está carregando a carga nas duas situações, né, tanto na 3 e na 4. Nesse caso, a massa desses dois caminhões com a carga, a massa do sistema, é a mesma. E se a gente analisar os vetores de velocidade, a velocidade do caminhãozinho da situação 3 é maior do que a velocidade do caminhãozinho da situação 4. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que na situação 3, o caminhãozinho 3 tem maior quantidade de movimento, tem maior tendência a manter, né, o seu movimento. Então, na hora que ele colide ali, a deformação dele é expressamente maior do que a deformação do caminhão na situação 4, né? E a gente observa também que essa carga se deslocou, né, com relação à posição que ela estava inicialmente, né? Então vamos lá. Então essa quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial que possui a mesma direção
e sentido que o vetor velocidade. Então, se a gente analisar aqui, ó, essa figura da editoria de arte, do livro do Benigno Barreto, a quantidade de movimento e velocidade são vetores que possuem mesma direção e mesmo sentido, né? E a quantidade de movimento é diretamente proporcional à velocidade e à massa do corpo. Então, se eu aumento a massa, aumento a quantidade de movimento. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a quantidade de movimento. Se eu diminuo a massa, diminuo a quantidade de movimento. Se diminuir a velocidade, diminui a quantidade de movimento. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, exemplo 1. Qual a quantidade de movimento de um carro que possui massa de 1000 kg e desloca-se sobre o solo com velocidade de 20 metros por segundo? Então, vamos lá. Aí a gente tem o nosso carrinho, ele está com uma velocidade no sentido direito do nosso eixo X aí, né? Então, a direção X, sentido positivo. A gente tem Q igual a M vezes V, né? Uma operação vetorial. Então, essa quantidade de movimento vai depender da minha direção aqui, né? Para eu trabalhar com ela. Como meu vetor V está em cima da direção X, fica fácil de trabalhar, né? Então, ó, minha massa, minha não, né? Do carro, é 1000 kg e a velocidade 20 metros por segundo. Tudo isso no eixo X. Direção X, né? 20 vezes 1000, 20.000 quilogramas vezes metro por segundo, né? Eu posso trabalhar melhor isso aqui, deixando em notação científica, né? Passando em potências de 10. Então, minha quantidade de movimento é 2 vezes 10 à quarta quilograma vezes metro por segundo, na direção X. Então, vale ressaltar que a unidade que a gente tem aqui inicialmente para a quantidade de movimento no sistema internacional é o quilograma vezes metro por segundo. Continuando. O que é o impulso, né, de uma força? Opa, esse goleiro aí está com mão de alface, né? Então, olha só, essa bola está inicialmente parada ali em repouso, né? Para que ela saia dessa condição de repouso, o jogador foi ali e deu um impulso, né, nessa bola. Então, o que ele fez? Ele chutou essa bola. Esse chute que ele deu nela, ele aplicou uma força em determinado tempo, né, de contato aí com essa bola, né? Então, vamos lá. Quando um jogador de futebol chuta uma bola, ele está aplicando sobre a bola uma força durante certo intervalo de tempo, o que chamamos de impulso. Tal força é chamada de força impulsiva e trata-se de uma força variável aplicada em um intervalo de tempo pequeno, no caso desse chute que o nosso jogador aqui realizou, né? Então, para calcularmos o impulso aplicado sobre a bola, devemos analisar o gráfico de F versus T, né? Porque a gente tem uma força aqui que essa força é variável, né? Então, olha só, o gráfico desse chute aí seria algo parecido com esse gráfico aqui, né? Força por tempo, né? Durante um intervalo de tempo, foi aplicada uma força variável, que ela começou do zero aqui, né? Aumentou até seu pico aqui, né? A força mais intensa e depois decaiu também conforme o jogador foi tirando o pé da bola, né? E ela foi ganhando movimento, né? Então, para calcular esse impulso, eu tenho que saber a área, né, abaixo dessa curva. Porque a área abaixo dessa curva, ela é numericamente igual ao valor desse impulso. Ah, mas como que eu vou calcular a área desse objeto que não tem dessa curva que não tem uma forma bem definida? O que a gente pode fazer é dividir essa curva em retângulos, né?
bem estreitinhos, de forma que a gente consiga calcular a área desses retângulos aí, e essa área fique aproximada, né, do valor do impulso. Mas vamos trabalhar agora com impulso de uma força constante, que é bem mais fácil da gente trabalhar. Então, olha só. O impulso de uma força constante ele pode ser definido como produto entre esta força, constante no caso, né, e o intervalo de tempo de aplicação da força sobre o corpo. Então, o impulso, que é uma grandeza vetorial, vai ser igual a força vezes ΔT. Lembrando que força também é uma grandeza vetorial. Então, temos aí uma relação aí para trabalhar o impulso, né? No sistema internacional, a unidade do impulso é o Newton vezes o segundo, que também pode ser expressa como quilograma vezes metro por segundo, que é a mesma unidade que a gente viu, né, para a quantidade de movimento. Então, o impulso de uma força, né, o que a gente pode analisar dele? O vetor impulso ele sempre tem a mesma direção e sentido que o vetor força. A intensidade do vetor impulso aumenta se aumentarmos a força. E também aumentará se aumentarmos o intervalo de tempo de atuação desta força. Então, o impulso é diretamente proporcional à força e diretamente proporcional ao intervalo de tempo, né, de atuação da força. Vamos ao teorema do impulso, né? O teorema do impulso, o que ele vai nos dizer aí? Considerando o impulso causado pela força resultante que atua sobre um corpo, certa quantidade de movimento é transmitida a esse corpo e pode ser demonstrada pelo princípio fundamental da dinâmica. Então, quem que é o princípio fundamental da dinâmica? Força resultante igual a massa vezes aceleração, onde eu estou expressando a força resultante aqui apenas com a letrinha F aqui, né? Meu vetorzinho F. Então, olha só. Quem que é a aceleração? É variação de velocidade por tempo. Então, eu posso desmembrar essa variação, né? Que vai me dar V menos V0 vezes m dividido por ΔT. E isso é igual à minha força. Se eu passar o ΔT multiplicando o F, eu tenho F vezes ΔT, que já é uma grandeza que a gente conhece, né? Igual a m vezes V final, menos m vezes V inicial. Mas quem que é massa vezes velocidade? Isso, a quantidade de movimento. Então, eu tenho aqui, ó, força vezes ΔT, que é o impulso, massa vezes velocidade final, que é a quantidade de movimento final, massa vezes velocidade inicial, que é a quantidade de movimento inicial. Então, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, isso é uma variação da quantidade de movimento. Então, o impulso também pode ser determinado pela variação da quantidade de movimento. Eu vou mostrar o gráfico aqui agora de uma força constante, né? Dentro de um intervalo de tempo, calculando também a área abaixo, né, do gráfico aqui, a gente vai ter também o valor do impulso. Então, a área de um gráfico força por tempo sempre vai ser numericamente igual ao impulso. Observando, né, que nesse caso estamos trabalhando com uma força constante. Então, essa força ela não altera, né, conforme o tempo se passa aqui. Então, vou encerrar a aula por aqui e volto na próxima aula com quantidade de movimento de um conjunto de partículas.